boa noite, irmãos e amigos. Com muita alegria hoje, vamos refletir sobre um lindo texto de Emmanuel, que se encontra lá no livro Fonte Viva, no seu item ou capítulo 117, intitulado Possuímos o que damos. Mas antes, eu gostaria de convidar a todos para realizarmos uma pequena prece. Então vamos fechar os nossos olhos físicos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de misericórdia, de amor, de bondade e de justiça. Vamos lembrar também nosso querido Mestre Jesus e todos os seus trabalhadores que se encontram na Terra, seja desencarnados ou encarnados. Vamos mentalizar na nossa mente uma tela de calmaria, de paz, de harmonia, e que as reflexões dessa noite possam nos ajudar no nosso cotidiano, que possamos aplicar as palavras vistas hoje no nosso círculo de amizade, com a nossa família, no trabalho, enfim, aonde somos chamados para realizarmos o nosso trabalho. Obrigado, Mestre Jesus, por todas as oportunidades. Que assim seja. Então, para abrirmos esta reflexão desta noite, eu gostaria de contar uma pequena fábula que talvez todos nós já conheçamos das nossas longínquas infâncias. Mas aqui eu queria adaptar para as nossas reflexões e olharmos esta fábula com outros olhos, com uma ótica diferente. A fábula é da cigarra e da formiga. Então, em um certo tempo, em um verão muito quente, estavam as formigas a trabalhar com muito afinco, juntando grãozinho por grãozinho, a fim de que quando o inverno chegasse, elas pudessem ter alimentos para se manter durante esses meses frios. Então, enquanto a cigarra apenas só cantava e cantava, as formiguinhas trabalhavam e trabalhavam. E assim aquele verão passou. Chegou o outono, as folhas caíram, e as formiguinhas continuavam a trabalhar, e a cigarra sempre a cantar. Então chegou o inverno arrebatador. O frio chegou. E as formiguinhas estavam bem aquecidas com comida no seu formigueiro, enquanto a cigarra estava muito faminta e com frio. E a cigarra, então, nesse momento tão extremo, ela decidiu pedir ajuda para as formiguinhas. Amigas formigas, me ajudem. Estou com muito frio e com muita fome. Por favor, ajudem-me, disse a cigarra, então desesperada e clamando por ajuda. Então a formiga perguntou à cigarra: Mas me diga, dona cigarra, o que você fez durante todo o verão? E a cigarra, então, respondeu com muita vergonha: Durante o verão, eu apenas cantei e acabei não juntando comida e nem fazendo o meu abrigo. E as formiguinhas, comovidas então com aquela cigarra, decidiram deixar ela entrar e alimentaram-na e deram abrigo para ela durante todo o inverno. Então passou o inverno, chegou a primavera, e a cigarra ficou muito emocionada e agradecida. E a partir daquele dia,
decidiu, como uma forma de agradecimento, sempre cantar para animar o trabalho de suas amigas formigas. E quando chegasse o inverno, ela poderia então se abrigar com as suas mais novas amigas. A cigarra, então, passou sempre a cantar e animar o dia de suas amigas formigas com belas canções, enquanto as formigas passaram a trabalhar mais felizes com aquela linda melodia da sua amiga cigarra. Mas então, como essa fábula se relaciona com o tema da nossa reflexão? Possuímos o que damos? As formigas, então, além de fornecer esse lindo exemplo de trabalho nessa história, elas souberam compartilhar os seus mantimentos com a cigarra, que passou toda a primavera e verão apenas cantando, enquanto as formigas souberam compartilhar o que tinham, com muito carinho. Mas então, e a cigarra? A cigarra, então, ela passou o inverno, passando então o inverno, que ela se manteve em abrigo com as formigas, como uma forma de gratidão com aquelas companheiras, ela decidiu animar o trabalho das formigas com belas melodias. Era o que ela tinha para oferecer. Por mais que fosse simples, ela ofereceu. Foi além do material. Que por sua vez, então, aquelas melodias embalou o ar do trabalho das formigas, com músicas, transformando a realidade daquelas formigas. As formigas então possuíam o trabalho, a comida e o abrigo, enquanto que a cigarra, a música, a melodia e a alegria. Assim, irmãos, funciona a fraternidade. Vamos oferecendo aquilo que temos de melhor em nós, por mais que este melhor é simples, seja um sorriso, um abraço. Às vezes essas coisas mais simples, elas são capazes de transformar realidades, resignificar então até mesmo existências, por que não? Muitas vidas, muitas existências estão cansadas de tanto sofrimento. E quando enxergam o nosso sorriso ou a nossa expressão de carinho através do abraço, começam a enxergar a vida com outros olhos. Enfim, depois então dessa inspiradora fábula, que foi um pouco adaptada, né, para as nossas reflexões, a gente vai iniciar então falando um pouco sobre o texto de Emmanuel que se encontra na Fonte Viva. Então, Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, em um de seus discursos realizados para lideranças cristãs da comunidade de Éfeso, muito bem relatada por Lucas, lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, mais especificamente os versículos 17 ao 38. Já no final, então, de sua preleção, ele aconselha àquela comunidade o seguinte: em todas as coisas vos mostrei que, trabalhando dessa forma, é necessário socorrer os fracos, lembrando as palavras do próprio Jesus, que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Muito interessante, então, essa passagem final do discurso de Paulo de Tarso, pois ele, então, faz esse chamamento para a caridade, para o auxílio. Porém, às vezes, a gente interpreta unicamente, ou melhor, a primeira palavra que vem à nossa cabeça, então, quando a gente escuta essa frase, mais bem-aventurado é dar do que receber, a gente lembra primeiramente o dinheiro. Pensamos que unicamente esse auxílio só pode vir na forma de dinheiro,
de recurso financeiro. Claro, não dispensamos então este uso material, que também é muito necessário ainda, que é capaz de ajudar muitas famílias, muitas pessoas que se encontram em necessidade. O que a gente pode fazer é não nos esquecermos dos nossos recursos. Esses recursos são os nossos bens mais puros e mais doces, que representam os bens espirituais. Mas então a gente faz dois grandes questionamentos em volta desse trecho, esse texto, né, de Emmanuel. O que seria então os bens espirituais que Emmanuel nos falou nesse texto? E o segundo questionamento, então, por que somos mais felizes quando doamos, quando damos, do que quando recebemos? Então, para responder a primeira pergunta, né, o que seriam esses bens espirituais? Eles representam, então, as nossas virtudes, na qual a gente leva muito tempo para construir e conquistar. E automaticamente, quando a gente consegue construir alguma delas, consegue chegar até uma virtude, construí-la dentro de nós, a gente sempre deve compartilhar com os nossos irmãos aqui da Terra, com os nossos familiares, com nossos amigos, com as pessoas mais próximas e também com o outro, e as distribuir da melhor forma possível. E conforme, né, as nossas necessidades, conforme as nossas realidades. E essas virtudes, ela pode ser então a paciência, a coragem, a bondade, a generosidade, o perdão, enfim, muitos outros exemplos. Então, nos orienta os benfeitores espirituais em resposta à questão 893, em O Livro dos Espíritos, onde o nosso querido codificador Allan Kardec pergunta para esses espíritos superiores: qual a mais meritória de todas as virtudes? E, basicamente, a espiritualidade amiga responde que é aquela que está no sacrifício do interesse pessoal, que visa o bem do próximo, sem qualquer tipo de pensamento oculto. A mais meritória das virtudes é aquela que está assentada na mais desinteressada caridade. E aqui é interessante que a gente pode perceber é que quando a gente se encontra em dificuldades, passando por dias realmente muito difíceis, e a gente utiliza o recurso da prece para pedir esse auxílio do alto, a gente vai receber aquilo de bom que a gente distribui. Conforme, né, a gente ajudou aqui na Terra, sem qualquer tipo de interesse. Dessa forma, então, quando a gente distribui a gentileza, a gente recebe o amor. Quando a gente distribui a bondade, recebemos o carinho. Quando distribuímos o perdão, recebemos a compreensão. E agora nos dirigindo para o segundo questionamento, né? Por que quando a gente doa, a gente é mais feliz do que quando recebe? É porque justamente é quando a gente é mais solidário e cooperativo, né? Quando somos solidários e cooperamos, quando a gente se envolve com a dor e a necessidade do outro, somos envolvidos, estaremos exercendo algo chamado por empatia. Passamos a enxergar o outro, ou melhor, os outros, não como um outro propriamente dito,
mas como um irmão. E dessa forma, a gente consegue se aproximar das leis divinas e, ao mesmo tempo, conseguimos seguir a rota segura proposta pelo nosso Mestre Jesus. E com o tempo, aos poucos, né, gente, a gente vai conseguindo vencer os nossos vícios. Vamos encontrando então a felicidade nas coisas mais simples, nos aproximando das leis divinas. E assim ficamos menos propensos a encontrar dias tristes e nebulosos, nublados. E assim, então, irmãos, para já nos encaminhando para o final das nossas reflexões, fica esse grande desafio, que é substituir os nossos vícios por virtudes, para que um dia a gente possa se tornar homens de bem, transformando essa nossa querida morada chamada Terra em um lugar mais fraterno e amoroso, para que nossos filhos e netos possam conviver de forma harmoniosa e pacífica. E com esses esforços, a gente vai crescendo espiritualmente, todos juntos, de mãos dadas, assim como fez a cigarra e a formiga, que uniram as suas qualidades e se tornaram fraternas entre si. Então, para finalizar, eu vou ler na íntegra esse lindo capítulo 117 da Fonte Viva, Possuímos o que Damos, pelo Espírito Emmanuel, e psicografia de Francisco Cândido Xavier. Possuímos o que damos. É mais bem-aventurado dar do que receber. Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Quando alguém se refere à passagem evangélica que considera a ação de dar mais bem-aventurança que a ação de receber, quase todos os aprendizes da Boa Nova se recordam da palavra dinheiro. Sem dúvida, e nos reportando aos bens materiais, há sempre mais alegria em ajudar que em ser ajudado. Contudo, é imperioso não esquecer os bens espirituais que, irradiados de nós mesmos, aumentam o teor e a intensidade da alegria em torno de nossos passos. Quem dá, recolhe a felicidade de ver a multiplicação daquilo que deu. Oferece gentileza e encontrarás a plantação da fraternidade. Estende a bênção do perdão e fortalecerás a justiça. Administra a bondade e terás o crescimento da confiança. Dá o teu bom exemplo e garantirás a nobreza do caráter. Os recursos da criação são distribuídos pelo Criador com as criaturas, a fim de que, em doação permanente, se multipliquem ao infinito. Será ajudado pelo céu, conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Não te esqueça, pois, de que és mordomo da vida em que te encontras. Cede ao próximo algo mais que o dinheiro de que possas dispor. Dá também teu interesse afetivo, tua saúde, tua alegria e teu tempo. E, em verdade, encontrarás na posse dos sublimes dons do amor, do equilíbrio, da felicidade e da paz
hoje e amanhã, neste mundo e na vida eterna. Então desejo a todos uma excelente noite e uma ótima semana. E sempre com votos de muita paz.